Pessoal, Pai do Senhor, boa tarde. Começando mais um podcast da Aljade e a gente já quer agradecer a cada um de vocês que é inscrito no nosso canal e continue se inscrevendo, curtindo nossos vídeos. Se possível, maratone aí, certo? Podcast aí já tem bastantes. Você pode ser edificado com algum desses podcasts, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá certo? Então, já curte, compartilha, se inscreve, manda para o amigo. Não se esqueça de deixar seu comentário, certo, nos vídeos, porque isso também nos ajuda bastante, tá certo? E nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, né? Dependendo da hora que você for assistir, estamos recebendo aqui, depois de muita luta, de muitos nãos, Que é isso? muitas marcados e desmarcados, mas deu certo hoje, né? Estamos recebendo aqui o Josuezinho, né? Nessa tarde, para a gente conversar um pouco e tirarmos algumas lições, né, de vida, porque cada pessoa que passa aqui deixa uma experiência de vida, tá certo? Mas eu vou deixar aqui a minha amiga Kézia, que hoje está bastante animada, né, nervosa. Mas eu vou deixar que ela apresentar o nosso convidado também nessa tarde. Pai Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui com o Josuezinho, né? É um prazer estar recebendo aqui nosso querido jovem irmão, advogado. Eita. Eu queria que ele se apresentasse agora aqui para vocês. E pode ir aí, Josué. Pai do Senhor a todos. Inicialmente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estar participando desse momento. Parabenizar toda a Aljade, na pessoa do Rafael, que está à frente desse trabalho. Eu acho muito bacana esse momento. E é uma satisfação estar aqui, né? Em outros momentos, já tinha recebido outros convites, mas por questões pessoais, de questões de saúde, não era possível. Mas grato a Deus por hoje estar aqui. Josué, a gente vai começar. A gente tem muito assunto hoje para a gente falar contigo, né? Certo. Mas vamos do início, né? Você começou no berço evangélico, sempre foi evangélico? Ou Sim. também teve aquela, que a gente costuma dizer, né? Que às vezes filho de crente, né? Não é crentinho, né? Precisa também ter um encontro com Jesus. Mas o início de tudo, como se deu? Eu tive, assim, a honra, né, em nascer em berço evangélico. Claro que isso não significa que eu vá continuar sendo evangélico, porque por mais que o crente ele nasça num berço evangélico, chega um momento na vida que ele vai ter que fazer escolhas. Chega a adolescência, chega a juventude, e aí você escolhe. Por mais que você esteja no meio de pessoas evangélicas, chega um momento em que você tem que decidir aceitar a Cristo ou não, né? Então, por mais que eu tenha nascido em um berço evangélico, filho de um pastor, filho de uma pastora, mas chegou um momento na minha vida que a gente também tem que abrir a boca e dizer: eu aceito a Jesus, eu quero seguir a Jesus, né? E para quem não sabe, né? Acho que para quem não sabe, né? Mas talvez muita gente que vai assistir não sabe, o Josuezinho, né? É filho do nosso pastor Josué, né? Que é o nosso co-pastor aqui, né, na nossa igreja aqui do Templo 7. Então, Josué, desde o início você já nasceu no berço evangélico, que ainda tem a honra, né, de ter um pai pastor, né? Eu acompanhei de perto a caminhada do meu pai, da minha mãe, que já não está mais aqui, né? Já descansa no Senhor, mas eu acompanhei de perto o trabalho do meu pai, desde quando ele era evangelista, agora, né, primeiro vice, né, da Assembleia de Deus, mas eu acompanhei de perto as dificuldades que é incumbido a um vice-pastor, né? Que é incumbido a um obreiro, enfim, a alguém que aceita propagar o evangelho do Senhor. E assim, a gente percebe que são inúmeros desafios. Mas eu glorifico a Deus que em todos esses desafios, Deus esteve com meu pai. E eu pude ter a honra, a alegria de observar a manifestação de Deus na vida do meu pai, na vida do ministério do meu pai, e saber que ele está ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom, você vê alguém sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E com certeza se torna uma referência também, né? Querendo ou não, acaba sendo assim não digo um peso, mas uma grande responsabilidade, porque as pessoas não te referenciam pelo Josuezinho, mas é Josuezinho, filho do pastor. De certa forma, a pessoa perde a identidade, né? Perde. Isso é comum de todo filho de pastor. Isso é um comum de todo. Eles não vê assim, esse aqui é A, esse aqui é B, né? Esse aqui é o filho de A, filho de B. É igual aqui, né? A Kézia, né? É a filha do pastor Mardoni. E eu não sabia.
Eu não sabia que ela era filha, não foi? Chamava de Kézia. Foi a É. primeira oportunidade que eu dei pra Kézia aqui. Eu não lembrava o nome dela. Aí um culto da Jade aqui na sede. Eu me lembrava dos dois irmãos Eu dela. lembrava da Kézia pequenininha, né? Lembrava dos irmãos dela, né? Não cresceu muito ainda, né? Do Maxwell e do Ismael. Do Ismael. Né? Mas da Kézia, aí eu olhei assim, eu disse assim, rapaz, essa menina ali... Ah, lembrei, a filha do pastor Mardoni, né? Aí disse assim, aí no culto eu disse, vamos ouvir a filha do pastor Mardoni, né? Louvando E que, eu de certa não, forma, eu não me lembrava da Cassie, não me lembrava. de de certa jeito forma, nenhum. a pessoa perde a identidade. Perde. Nossos atos, né? Como filho de pastor, acaba É. refletindo no Muito. ministério do Demais, nosso pai, demais, demais, no demais. ministério da família, que eu sempre digo que não é um ministério direcionado só para o pastor, né? O Sim. ministério pastoral é para a família. E aí a gente tem que carregar esse, que nem muitos pastores vão consagrar e dizer assim, pastor, você está recebendo o cargo e a sua esposa está recebendo a carga. A carga, E é. acaba que a gente também vai recebendo isso. Uhum. E aí eu queria que tu falasse sobre esses desafios, né? Como é receber essas... Às vezes a gente até recebe crítica, essa cobrança como filho de pastor. Hoje, assim, é fundamental que a esposa, que os filhos, que os netos, enfim, tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo. Que a família compreenda aquilo que foi incumbido ao pastor, né? E quando o filho, quando os netos, quando aquela família, ela passa a compreender e aceitar também o chamado, as coisas tendem a ficar melhor, a se levar. Mas no começo, óbvio que não era fácil pra mim, né? Porque na minha adolescência, eu não posso dizer aqui que eu fui o melhor exemplo de jovem, né? Não fui, né, Nadiana? Não adianta ali nos bastidores ali, um acusador ali nos bastidores. Eu tive a alegria de estudar canadiano no Jardim 1, alfabetização, né? E no ensino médio no Colégio Paulo Wesley, e no ensino médio no Adriano Nobre. Então a gente é muito assim, praticamente família, né? Inclusive sou maior do que ela e eu me sinto muito. Enfim, mas assim, gente, como eu tava falando, né? A gente não foi o melhor exemplo, tá? A gente, óbvio que no caminho, na nossa jornada espiritual, a gente comete erros, a gente tropeça em algumas pedras, a gente, infelizmente, entristece muito o Espírito Santo. Mas a misericórdia de Deus, ela não se afasta, né? Isso é muito bom. E aí, pela misericórdia de Deus, nós estamos ainda caminhando, temos que amadurecer muito. Mas o tempo, ele mostra pra gente, ele nos dá um amadurecimento. Hoje em dia, eu sou, assim, casei, tenho uma esposa linda, que é a Tamires, tenho um filho maravilhoso, que é o Isaac. Hoje eu posso dizer que sou outro Josué, a gente adquire uma certa responsabilidade. Depois que eu casei, eu assumi essa responsabilidade, fui trabalhar, entendeu? Eu sempre fui um cara que casei, agora eu tenho que me virar nos 30 para sustentar a minha casa, para sustentar a minha família. E graças a Deus eu casei com uma mulher maravilhosa, com uma pessoa que compreende o meu ministério, sabe a família que ela se meteu, né? Porque isso é muito importante, você saber onde que tá se metendo. Você não ir só pela questão emocional, mas ir também por a questão racional. Você ser direcionado, como eu falei, ser direcionado pelo Espírito Santo, né? E assim, o começo da Tamires não foi muito fácil, porque ela vinha de outra igreja, ela vinha, né, de um caminho assim de reestruturação, de firmamento dentro da igreja, mas eu sempre observei que isso ela sofreu muito por questões disso, né? Ela sofreu porque, por eu ser filho de pastor, as pessoas dizem, não, tem que casar com a cantora, tem que casar com a missionária. Mas as coisas não são condicionadas a isso. Não existe uma forma. Deus trabalha não com forma, mas Deus trabalha com formas de trabalhar, né? Mas eu sempre tive essa convicção de que a Tamires tinha algo especial na vida da Tamires, né? Mas a Tamires sofreu muito, muito isso. E a igreja de Cristo, ela precisa lutar contra o pecado, mas ela precisa saber tratar o pecador. Porque eu costumo dizer, a nossa igreja, ela ganha muitas pessoas. Muitas pessoas. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela cresce muito, ela ganha muitas almas. Mas nós erramos muito porque muitas das vezes nós não sabemos tratar aquelas pessoas que a gente está ganhando. E isso é fundamental, saber tratar. E a Tamires, ela sofreu muitos desafios, muita dificuldade quando começou a frequentar a igreja aqui na Assembleia de Deus, né? A ver que era outro sistema, a ver que eram outras visões. Mas hoje em dia eu glorifico a Deus, eu sou muito alegre, muito feliz pela maturidade que a Tamires adquiriu com o tempo. E isso reflete o que nós estamos falando aqui hoje, né, agora, sobre esse peso que é de ser filho de pastor, que é
não diria peso, uma responsabilidade. Essa responsabilidade que é. E essa responsabilidade, ela é transferida também para a nora, para os netos, então... Mas é com o tempo, gente. Com o tempo é que tem essa maturidade. A gente vê, assim, de certa forma, a família em si toda, ela é cobrada, né? Demais, pela sociedade principalmente. Ou seja, todos vamos dizer, os olhos da igreja, principalmente da igreja, né? Que às vezes não perdoa, né? Os outros dizem assim, tu tem que dar exemplo porque tu é filho de pastor. Eu pensava assim, poxa, mas... Todos nós temos que dar o exemplo. A partir do momento que a gente aceita Jesus e carrega o evangelho, a melhor forma de você mostrar para a pessoa os frutos do evangelho, o efeito do evangelho é através do seu testemunho. Né? E o evangelho, ele transforma a pessoa, transforma os costumes, transforma o caráter, transforma a personalidade. Enfim, há uma mudança de dentro para fora. Né? As pessoas, assim, não sabem lidar com isso, né? Porque às vezes eu pensava... Às vezes eu pensava e dizia assim, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Só que eu tenho que me encontrar quem eu sou em Cristo. Exatamente. O que é que eu sou? É. Qual é a minha identidade? Eu não sou só a Kézia, a filha do pastor Exatamente. Antônio. Eu tenho que me encontrar quem é que eu sou em Cristo, qual a minha identidade. Quais os propósitos de Cristo. Quais os propósitos. E eu tinha aquilo dentro de mim, sabe? E aí, até eu me encontrar, eu passava por dificuldades, uma luta dentro de mim, e às vezes eu não tinha o apoio da igreja, porque só vinha, tu tem que fazer isso, porque... Só vinha cobranças. Não que não seja errado, mas tem que ser com ponderações, tem que ter toda uma cautela, né? E a gente tem que entender que nem todo mundo vai olhar pra você como a Kézia, ser humano. Tá ali, ela precisa de ajuda espiritual, ele precisa de ajuda, de conselho. Precisa de um Elias, né? Todo Eliseu precisa de um Elias. E eu acho que quando a gente passa por esse momento de se encontrar em Cristo, a pessoa mais importante é o nosso pai. No meu caso, foi o meu pai, né, o Mardônio. Porque se ele não me instruir de alguma forma, espiritualmente, eu posso me perder. Porque ele sabe o que eu tô passando. Sim. Então, assim, como foi pra ti, né? Lidar com essas dificuldades, lidar com essas críticas? Porque eu conheço muitos filhos de pastores... Que nem querem ser pastores. Isso. Que às vezes a gente pergunta, às vezes a gente se encontra lá na convenção, a gente pergunta, Deus me livre de ser pastor. Meu pai é pastor, mas eu não quero esse ministério pra mim. Como isso é preocupante, né? Isso. Isso como é muito... pra te ver isso, né? Antes de tu responder, José, só complementando também essa pergunta da Kézia, eu ia falar justamente isso. Nem sempre é regra, né? Porque você é filho de pastor, tem que ser pastor. Você tem que ser pastor. Que você, eu lembro de um podcast que o Micael participou aqui, acho que foi um dos primeiros aqui, ele falou justamente isso, que tem muitos filhos de pastor que são frustrados, justamente por isso, porque se há uma cobrança muito grande em cima o fato de ser filho de pastor. Cobrança sem acompanhamento. Justamente. E isso gera, às vezes, na pessoa, uma perca de identidade. Barreiras, E a pessoa, às vezes, não se encontra, né? E, como eu falei, né? Nem sempre é regra, né? Ser filho de pastor, vou ser pastor. Tenho que galgar um ministério. Não, às vezes, Deus pode usar a pessoa também em outras áreas, né? Como a gente vê. Né? Só complementando, eu queria que tu falasse sobre isso. Pronto, como a Kézia falou e você complementou, Rafael, é muito preocupante isso, né? Inclusive, ontem eu estava falando com meu amigo Matheus, da Baixa Grande, sobre a escassez de pregadores. Antigamente a gente via jovens querendo ser pregadores, jovens querendo ser cantores. A briga antigamente era hoje eles não querem oportunidade. Antigamente era para ter oportunidade. Ficava de biquinho quando não recebia a oportunidade. Tinha que pegar um papelzinho, escrever. Me dá a oportunidade. E não dê não, pra ver como ficava emborrado. Hoje se esconde. Mas isso é muito preocupante. A gente precisa sentar, refletir e aplicar medidas para que reverta isso. Porque a igreja não pode ver e não agir. A igreja identificou, tem que criar, não sei, projetos, palestras, modos de incentivo, alguma coisa. Porque muitas das vezes, se a gente esperar o jovem vir, muitos não têm força mais para vir. Muitos não têm força para vir. E aí, se a igreja não for até esses jovens, o mundo vai. O mundo não espera o jovem ir até o mundo. Né? Os manjares vêm até os jovens. E existem certas ocasiões que a igreja
tem que ir até esses jovens. Mostrar que todos nós não nascemos por nascer. Todos nós temos propósitos. Uns foram para pregadores, outros missionários, outros pastores, outros obreiros, mas todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. E assim, eu me lembro que eu sempre vi meu pai pregando, o João Ferreira. Eu sou de uma família de pregadores, tem o Gessé Góes, que é o pastor da Canaã. Enfim, a minha família são de pregadores. A minha família é pastor Davi, pastor Marcelo. Enfim, a minha família, ela tem inúmeros pregadores, inúmeros pastores. E eu sinto essa responsabilidade. Se eu quero ser pastor, não sinto essa vontade de ser pastor. Mas eu sinto que Deus tem propósito na minha vida. Agora, será que todos os jovens sentem isso? Será que muitos estão só indo para assistir o culto? Não existe mais aquela procura dos dons. Não existe mais isso. E isso é preocupante. O que é que está acontecendo com a nossa geração? Porque eu me lembro que eu entrava no banheiro e ficava pregando, né? Eu imitava o Marcos Feliciano. Eu imitava o Gilmar Fiuza, que é um pregador que até hoje eu tenho. O Marcos Feliciano eu não tenho mais como referência, né? Por infinitos motivos. Mas o Gilmar Fiuza, eu imitava o Gilmar Fiuza. Eu lembro que de madrugada ele tava orando e só ficava cochichando. E gritava cochichando, né? E eu ficava, meu Deus do céu, Senhor, bota o espírito de sono nesse menino que eu quero dormir. E aí, assim, e existiam muitas críticas. Ó, pra tu ver, existia muita gente criticando. Então, assim, eu prefiro ver um pregador, um jovem, né? Óbvio que com o tempo ele vai encontrar a identidade dele, como a Kézia falou. Mas eu prefiro ver um jovem imitando um pregador do que imitando alguém secular. Porque, querendo ou não, Josué, acho que todo mundo no início sempre é o eco de alguém. Sempre tem uma referência. Né? Sempre. Como tu citou, né? Da nossa época, vamos dizer assim, né? Que eu sou um pouco mais velho que tu, mas a gente conviveu praticamente na mesma época vamos dizer, dos pregadores, né? Muita gente espelhava na época, era o quê? Marco Feliciano. Se tu olhasse para a pessoa, tu via um Marco Feliciano pregando. Né? Sai da frente, Satanás! Boca de aço, língua de aço, olho de coruja, olho seco. Mas porque eram as nossas referências que a gente tinha, né? De avivamento, de pregador, né? De pregador avivalista. E era bom. A época dos VHS, né? Eu lembro que muito tempo atrás, o pessoal se reunia lá em casa, a gente ia assistir VHS, e tinha um sonho E Deus restaurava, Deus salvava, Deus reavivava, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A busca era bem maior. E a igreja era... Os jovens em si era bem mais avivado. E assim... Como é que a gente enxerga esse cenário hoje? A busca de identidade. Como é que você enxerga? O que a igreja pode fazer para ajudar esses jovens? Que muitas das vezes estão ali na igreja, mas não sabem o sentido. É que nem eu falei, tem que ter a busca de identidade, tem que saber, às vezes, nasceu na igreja, às vezes está indo lá porque o pai é obreiro e tem que ir porque... Se não for, a igreja vai apontar o pai, né? E tem essa responsabilidade de levar os filhos para a igreja. Eu vejo essa preocupação no apóstolo Paulo, né? Paulo, mesmo na prisão, Paulo se preocupou em admoestar, em ensinar, por exemplo, a Timóteo, né? A mostrar para ele, por exemplo, para que Timóteo não perdesse o foco, que era para pregar o evangelho de Jesus. Eu acho que isso que deve acontecer na nossa igreja, né? Termos Paulos, pessoas que se preocupem em não só jogar obrigações, mas que sejam obrigações com acompanhamento. Porque eu acredito que existem muitos talentos aí enterrados. Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por falta... A própria incredulidade às vezes atrapalha o jovem, né? A questão, não posso, não consigo. Muitas críticas. E com o tempo isso, inclusive, isso me atrapalhou. Um certo momento me atrapalhou. Por que tu fala assim, tá parecendo mais com tal? Isso ali, com o tempo, a comparação me atrapalhou. Ou seja, eu tava pregando, a pessoa lá embaixo, em vez de estar atenta na mensagem, tava analisando para criticar, entendeu? Isso atrapalhava muito, isso me atrapalhou muito,
Mas sim, eu consegui reverter isso, mas nem todos os jovens conseguem reverter. Nem todos conseguem. Dizer que foi fácil pra mim não foi. Mas, assim, a gente encontra a identidade com o tempo. Mas eu reitero em dizer que eu prefiro ver um jovem que sobe lá, que imita Gilmar Fiuza, que imita, enfim, Marcos Feliciano, que imita, enfim, do que ver esse jovem enterrar talento, enfim, eu prefiro. Porque eu já vi muito jovem, mesmo imitando, ser usado por Deus de forma tremenda. E eu espero ver esse novo movimento de pregadores, de cantores, porque nosso Deus não mudou, ele é o mesmo. E ele quer usar cada um de nós, Kézia. Deus continua querendo nos usar. Eu ainda acredito nessa geração. Deus diz, geração de Nutella. Mas eu acredito nessa geração. Eu ainda acredito que Deus pode fazer coisas sobrenaturais no meio do seu povo. Deus não deixou de ser Deus. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, assim, é fundamental que nós tenhamos líderes que consigam ver isso, que consigam acompanhar, que consigam falar mais sobre isso. Tá entendendo? Esse acompanhamento mais de perto. Óbvio que eu sei que é muito difícil, porque a gente tem um trabalho, né? Tem muita gente que passa o dia trabalhando. Mas a gente não deve se esquecer que o nosso foco é Cristo. Que quando nós estivermos aqui, a nossa missão é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que tendo um acompanhamento melhor, tendo projetos, alguma coisa assim, possa sim gerar novos pregadores. E eu acho que falta de referência também. Infelizmente. Hoje em dia eu procuro uma referência e não consigo achar. Poucas referências. Faço minhas as tuas palavras, né? Se você olhar hoje, o cenário que a gente vivencia hoje, antes a gente tinha muita gente para ter referência. Hoje, eu me lembro de uma frase de um pregador que ele disse assim, que ele tomava muita gente por espelho, mas ele lembrava que um dia o espelho podia quebrar. Podia quebrar. E a gente vê que hoje demais. Se você olhar no geral, você procura, né? Não vou dizer que não tenha, mas fazer a minha visão, você olha, porque sempre lá na frente acontece alguma coisa que vem te decepcionar. Eu acho que devido ao secularismo, né? Demais. Estrelismo. Igreja e secularismo tá se confrontando, tá se misturando tanto, que tem hora que você não sabe em quem acreditar, né? No que falar, tudo é errado. Tudo né? é errado. É extremismo demais, assim, é muita coisa que eu acho que às vezes deixa quem é um membro da igreja, quem é um membro da igreja, né? Ou que às vezes só quem visita a igreja deixa confuso. E aí veio aquilo, a falta de referência, né? Então, assim, se eu vejo que existe uma ausência de referência, seja você uma referência. Verdade. Né? Tá faltando referência, seja você uma referência. Tá entendendo? E aí, exatamente, é isso que eu posso perceber isso hoje em dia. Se eu não consigo ver a nível nacional uma referência, que eu seja a nível municipal, a nível da minha cidade, ali uma referência para aqueles jovens, para aqueles senhores, para aquelas senhoras. Seja você uma referência, que nós possamos ser referência, né? Com certeza. E tô falando, Josué, a gente já entrar numa outra pauta, que tudo é o tempo, né, que vai gerar na gente o amadurecimento. Né? E depois que você, de certa forma, casa, constitui família, você vê que você tem que amadurecer ainda mais, né? Nem que seja a força. Você tem que amadurecer, porque são pessoas que dependem de você. Exatamente. Né? Como foi pra ti, como um jovem, né? Tu tem o quê? Quantos anos? Mal pergunte. Eu tenho 28. Vou fazer 29. Não, pois assim, como tu posso nem brincar aqui, né? Que a Nádia tá ali. Tu casou com o quê? Tu casou com quantos anos, mais ou menos? Tu lembra? Vou fazer 8 anos de casado, né? Foi 21, né? 21. Pois você 21, casou jovem, 21 né? anos. 21, 22 jovem, anos. Né? E como foi essa transição do Josué, vamos dizer, me perdoe a expressão, né? Vamos dizer assim, de certa forma, jovem, com muitos objetivos, sonhos, né? Talvez muitos projetos. Difícil. E para o Josué agora, pai de família, né? Esposo, né? E pai.
Olha, gente, casamento não é igual nos filmes, tá? Desculpa aí. Diário de uma Paixão, desculpa aí e Tá tal. pensando em casar já já. Não é. Amor pra recordar. Não, Amor pra Recordar, não é. Titanic, enfim. É, mas tá mais parecido com o Titanic, com o Diário de uma Paixão, enfim. Mas assim, pessoal, brincadeira à parte, né? Quando eu conheci a Tamires, a gente namorou aproximadamente 1 ano. Aí foi na época que eu passei pra enfermagem na UFC. E aí a gente foi embora pra Fortaleza. E aí meu pai adoeceu, teve que fazer uma operação de vesícula e as situações não estavam muito boas financeiramente, né? E aí eu vendo toda aquela situação, o quarto que a gente morava lá não era nem uma casa, era um quarto que a gente alugou, quarto pequeno, muito pequeno, tinha só um banheirozinho e o quartinho. E aí eu percebia que a Tamires não estava muito bem, né? Por mais que ela não falasse, mas eu percebia que ela não estava muito bem. Eu chegava da faculdade, eu via ela triste. E aquilo ali foi me desmotivando. E foi logo, a minha mãe faleceu em 2015, né? E aí todo esse processo, eu sempre quis medicina, estudei 2 anos, me preparando 2 anos, não consegui medicina, mas consegui enfermagem na UFC. E aí eu fui. Mas toda essa situação, todo esse contexto eu acabei desmotivando. E aí chegou um dia, eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou continuar aqui. E aí eu botei isso na minha cabeça. Fui lá para o PC, que é onde fica a central da UFC. Fui e saí da UFC. Muita gente não entendeu, né? Muita gente não entendeu. Aí eu cheguei em casa, amor, vamos para Itapajé. Eu saí da faculdade e tal. Aí eu tive que vir para Itapajé. E ela também não encontrava emprego lá. Eu também não consegui emprego, porque a UFC era de manhã e de tarde. E aí dificilmente um trabalho conseguiria conciliar, né? E aí eu retornei para Itapajé. Quando eu retornei para Itapajé, meu primeiro emprego foi numa livraria. E aí eu fui trabalhar, ganhando R$ 500, né? Ganhando R$ 500 por mês. Fui trabalhar. Muito difícil. Aí, por mais que a gente não pagasse aluguel, mas R$ 500, né? R$ 500 era... Assim, a gente não curtia, né? E até hoje a gente não curte. Ainda, mas se Deus quiser vai dar certo. Né? Mas assim, e aí depois de lá, eu recebi uma proposta de trabalhar na Adriana Construções, aí eu fui trabalhar, na qual ela me ajudou muito. Mas foi na época que eu consegui passar para Direito, né? Em Sobral. E aí eu tive que sair da Adriana. Aí eu fui trabalhar na funerária Paraíso Eterno. Na verdade, depois da Adriana, eu fui vender gás, né? Fui vender gás. Aí eu ganhava R$ 1 por gás. Aí eu tinha que penar pra vender gás, pra ver se eu tinha pelo menos arroz e feijãozinho do mês. Claro que meu pai sempre me ajudava. Mas não é questão de orgulho. Eu não sou assim de estar pedindo, sabe? Porque como eu falei, se eu casei, se vira. E meu pai não tinha condições financeiras. Então, pra mim, eu me sentia, poxa, meu pai já tá precisando, eu vou lá e peço. Eu casei e se vira. Eu sempre tive isso comigo, entendeu? Mas aí eu sempre fui, assim, um cara bastante trabalhador, sabe? E aí eu saía vendendo. E aí Deus abriu a porta na Paraíso Eterno, eu passei mais de 2 anos lá. E aí conciliei na Paraíso Eterno, trabalhava com venda de porta em porta. Dona Maria, a senhora já tem plano funerário? Tinha gente que batia a porta na minha cara. Cadê, vai agora a outra. Eu disse, que é isso, Dona Maria? Não é questão de agorar, não. É questão de... Né? Não é questão de lhe agorar, Dona Maria. É questão de lhe proporcionar uma segurança maior em uma situação tão difícil, tão delicada, né? A necessidade, gente. Eu tinha que vender caixão, porque, né? Eu tinha que vender o caixão do mês ali para poder sustentar. E aí, com o tempo, Deus vai dando sabedoria, né? E graças a Deus, assim, a gente vendia bastante planos funerários. Mas aí, de lá... E aí eu conciliava a questão, né? De passava o dia vendendo porta a porta, é o PAP, né? Porta a porta, vendendo plano funerário e tal. E aí, quando dava 5 horas, eu entrava dentro do ônibus e ia pra Sobral. E aí eu passei 5 anos, né? Só que na metade desses 5 anos, eu passei pra Conselho Tutelar. Que foi onde as coisas começaram a melhorar. E aí, ainda estou ali no Conselho Tutelar. Mas é uma responsabilidade muito grande, gente, casar. Não foi fácil, né? São 2 pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Mas não é fácil, não. Vou logo dizendo aí, não é igual nos filmes, não. Não é. Mas cada caso é um caso. A família da Tamires é uma família muito simples. Os pais são muito simples. É uma família que eu me senti muito bem, muito acolhido, muito acolhido, sabe? Porque pra mim também, quando eu conheci a Tamires, foi um momento muito difícil na minha vida.
Porque foi justamente no ano que eu perdi a minha mãe. Então, assim, querendo ou não, foi um porto seguro, né? Que a minha sogra, que é a irmã Helenice, né? Que era da Deus e Amor e agora tá na Assembleia de Deus, lá em Tejuçoca. Eu consegui muito ver o amor de uma mãe nela. Isso me cativou muito. Então, assim, foi muito importante. Mas, assim, tanto meu pai como os pais dela não tinham tanta condição. E aí, a nossa situação ali fez com que a gente, batalhasse. Nada de vitimismo. Nada de vitimismo. A gente sempre teve e temos a convicção de que Deus vai abrir portas. Esse é algo que eu aprendi ultimamente, né? A gente ter pensamento de prosperidade. Muitas das vezes a gente tem aquele pensamento de escassez. Ah, eu não tenho condições. Ah, eu não consigo. Ah, são tantos pensamentos de escassez. E ultimamente... A gente nunca consegue enxergar a porta que Deus vai abrir. Exatamente. Então, assim, Deus nos ensina a ter esse pensamento. Pensamento de prosperidade. Pensamento de prosperidade. A gente passa por aquele perrengue, mas tendo a esperança Sim. de que Deus vai abrir uma porta. Sim. E quando Deus abre, a gente enxerga de uma forma diferente. Sim. Pensamento de prosperidade. É isso que eu tô pensando agora. Pensamento de prosperidade. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, com o tempo, a gente vai prosperando. José, tu falou do conselho tutelar. Qual é o principal desafio do conselho tutelar? Tenho certeza que talvez tu já vivenciou muitas experiências não muito boas, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o conselho tutelar, né, que é um órgão de suma importância, né, para crianças e adolescentes, né? Isso. E eu também, tu já me ajudou muito, né? Em algumas ocasiões com o Davi. Né? O José ajudou bastante a gente. E eu queria que tu falasse experiências que tu, vamos dizer, vivenciou, que eu tenho certeza que algumas podem não ter sido muito, muito boas. Sim. E assim, o que esse órgão, né? Ele, o que eu posso dizer? Isso, auxilia, né? Jovens e adolescentes e crianças, né? Pronto. Para pessoas que muitas das vezes não têm um conhecimento, né? Para expandir, assim, esse Entendimento. Pronto. O Conselho Tutelar, ele foi criado em 1990, né? Com a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem a responsabilidade de zelar pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. Toda vez quando um direito é violado ou está sendo ameaçado de ser violado, o Conselho Tutelar, ele entra como um garantidor, ele zela. E foi nos dado ao Conselho Tutelar esse poder de requisitar. Por exemplo, quando temos uma matrícula que está sendo negada no colégio, né? E aí o Conselho Tutelar entra nessa briga para requisitar aquela matrícula. E aí a própria lei, ela nos dá mecanismos de requisição, mecanismos de termos contato diretamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, justamente para ser esse braço, essa âncora entre o direito e a criança. Toda vez quando esse direito está sendo ameaçado ou violado, o Conselho Tutelar entra. E assim, meus primeiros dias no Conselho Tutelar não foi muito fácil, porque infelizmente o primeiro caso que eu tive que acompanhar foi uma criança de 4 anos que tinha sido violada, né? Que tinha sofrido uma violência sexual, no caso um estupro. E ali para mim foi muito difícil lidar com aquela situação. Mas assim, não é que com o tempo a gente se esfrie, né? Não é isso, ainda é muito difícil a gente lidar, porque infelizmente Itapajé tem muitos casos de estupro, muitos casos dessas situações. Mas assim, o Conselho Tutelar, ele não tem a atribuição de investigar, de prender, o que muita gente acha que é, né? Nós não somos o bicho-papão. Muita gente diz assim, se você não for, vou chamar o Conselho Tutelar. Mas isso foi porque, infelizmente, foi uma ameaça, viu? anteriormente foi pregado isso. Foi transmitido isso para a sociedade. E o principal desafio hoje é mostrar para a sociedade, o Conselho, desmistificar isso. Mostrar para a sociedade, e principalmente para as autoridades públicas, porque muitas autoridades não têm conhecimento, por incrível que pareça, das atribuições do Conselho Tutelar. E o maior desafio é esse. É você mostrar para a sociedade, mostrar para as autoridades públicas que aquilo não é atribuição do Conselho Tutelar. Desmistificar isso que foi pregado, né? Mas assim, já vai fazer 4 anos que eu tô no Conselho. Não vou me recandidatar, né, ao Conselho, mas assim, eu agradeço muito a Deus que foi uma vasta experiência que eu tô carregando,
né, e amadurecimento nessa área que envolve de crianças e adolescentes. Eu espero que os próximos conselheiros continuem essa responsabilidade que é e que de fato siga, arrisca o que de fato é as atribuições do conselho tutelar. Porque, como você falou, ele é um órgão muito importante. Muitas das vezes a gente não tem um incentivo que é para ser. O incentivo que eu falo, seja questão de valores, né? Infelizmente, o salário do conselheiro está defasado. Ganha pouquíssimo para tamanha responsabilidade. Nós não recebemos hora extra que nós trabalhamos, nós não recebemos nenhum incentivo. Tá com mais de 7 anos que nós não temos nossa remuneração atualizada, né? Então tá defasado. E são diárias que se atrasam. Toda vez que a gente viaja para fora, a gente tem direito a receber uma diária, mas já vai fazer, por exemplo, mais de um mês que a gente não recebe. E toda família que a gente leva são famílias, Rafael e Kelly, são famílias que não têm condições. São famílias que têm vulnerabilidade social. Muitas só recebem o Auxílio Brasil, que são 3, 4 meninos dentro de casa. Fora a mãe e o pai. Quando se tem um pai presente, que muitas das vezes são separados. Então são famílias que têm a vulnerabilidade social. E eu não tenho coragem, Kelly e Rafael, por exemplo, de almoçar e deixar Késia, e deixar essa família com fome. Eu não tenho essa coragem. Ou almoça todo mundo ou ninguém almoça, né? E muitas das vezes, quando a gente tem com condição, a gente paga almoço. Mas muitas das vezes a gente faz essas viagens sem nenhuma refeição. Isso quebra a gente, sabe? Quebra a gente, porque a gente sabe que aquela família tá com fome, a gente sabe que aquela criança tá com fome. E por questões de incentivo, por questões de pagamento, a gente não pode proporcionar uma viagem mais tranquila para essas famílias. Então, tudo isso acaba desmotivando. Mas, claro, dentro dessas desmotivações existem muito mais vantagens, muito mais pensamento de prosperidade, muita mais coisas que a gente pode fazer, porque a gente pode ajudar muitas famílias, muitas crianças, muitos adolescentes. E isso, a gente não deixa esses pensamentos de escassez predominar sobre os pensamentos de prosperidade. A gente sempre tá ali batalhando, sempre lutando para zelar pelo direito da criança e do adolescente. E é isso. E tu participou, né, numa sessão solene na Câmara, né, aqui. Foi. A Alex, né, que não tá aqui. Alex, psicóloga. E eu vendo, né, eu vi as fotos, né, depois acho que até um trecho no vídeo que tu postou no teu Instagram também. Eu vendo ali, a gente vê, né, de certa forma, o que Deus faz, né, onde Deus coloca pessoas, né. De vendedor de caixão. Né? Mas a gente vê, né? Mas existe todo um percurso, né? A gente vê ali. Pensamento de prosperidade. E como foi essa experiência, Josué, desse dia? De estar na Câmara? Rapaz. Foi bom, mas eu sempre fico nervoso, né? Com esses momentos. A gente sabe que ali é um peso, né? Muito grande. A política em si aqui em Itapajé, a gente sente que existe um clima espiritual também. Mas assim, eu louvo a Deus, porque são momentos como esses que nos tornam mais sábios, nos tornam mais amadurecidos nesses ambientes, né? E ali eu pude mostrar a importância do Conselho Tutelar na garantia de direitos, principalmente para crianças autistas, né? Que na nossa cidade o número está bem crescente. E poder, de forma educada, solicitar por parte das autoridades públicas intervenções para que melhorem a situação dessas crianças, né? E assim, graças a Deus, algumas coisas estão sendo ouvidas, né? Claro, muita coisa precisa ser melhorada em relação a esse público, né? De crianças que têm autismo, TDAH, o TEA, enfim. Mas assim, pra mim ali foi um momento de uma experiência muito grande. Eu sou acostumada a estar em púlpito, né? Em igrejas e tal, mas nunca numa câmera. E aí todo mundo olhando e tal, a gente sente assim, poxa, se eu falar alguma coisa aqui errada, tá? Eu particularmente sempre fico nervoso quando eu vou falar, né? Vão me comparar, né? Estereotipo aí. Mas assim, foi muito bom. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por estar lá. Foi uma experiência muito bom. Estar representando o conselho, estar lá naquele momento. E, de certa forma, uma honra também para a igreja, né? Porque, quer dizer, hoje a gente vê que na igreja em si, a gente tem pessoas de todas as áreas, né? A gente tem psicóloga, a gente tem vocês que trabalham no conselho também, que de certa forma é um braço. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem tudo hoje na igreja, né? A gente vê que de certa forma o estudo em si, né, para
o jovem hoje é uma coisa essencial, que precisa ter, e é uma forma que Deus utiliza e usa a pessoa naquela situação, né? Dentro dessas áreas. O nosso tempo está acabando, eu queria que tu falasse também sobre agora, né? O Josué é doutor, né? Que é isso? Doutor de fato e de direito. E eu tô curiosa, eu queria saber como foi essa mudança. Eu sei que as duas áreas são de ajudar pessoas, salvar pessoas, mas como foi que saiu da medicina e hoje para advogado? Pois é. Não, assim, ó, vamos à trajetória. Vendedor de gás, o que foi mais que tu falou? De depósito de construção. Depósito de construção, depois vendedor de caixão, Conselheiro tutelar. conselheiro tutelar e agora advogado. E o primeiro pensamento, como na medicina, né? Na medicina, Enfermagem. Eu acredito que foi... eu sou técnico de enfermagem, Pois né? é, Eu e a cara. Nadian. Foi uma mudança assim, bem, vamos dizer assim, bem radical, né? Sair da saúde para ir para a área jurídica. Eu não me arrependo, né? E eu acho que boa parte do que eu queria era mais da vontade de terceiros do que a minha, né? Hoje eu tô numa profissão que de fato eu quero, de fato eu gosto. Isso é muito importante. Às vezes o jovem, ele tá indo para uma profissão não porque ele gosta, mas muitas das vezes porque terceiros querem que ele faça aquela profissão, né? E aí o próprio colégio onde eu estudava pregava muito isso, medicina, 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 medicina. Hoje eu tenho um pensamento de que a profissão medicina ela é importante assim como de um pedagogo. Tá entendendo? Se a pessoa quer ser pedagoga, é ótimo, é excelente. Se a pessoa quer medicina, é ótimo, é excelente. E eu acho que o meio estava me influenciando. Mas hoje eu me encontrei. A área do direito, eu posso ajudar diversas pessoas. Inclusive pessoas que estão esperando na fila de urgência aí, né, para transplante. Enfim, a gente pode ajudar de forma diversa. E eu estou muito feliz em estar na área do direito, né? Passei na OAB, graças a Deus, no exame 36. Já no finalzinho da faculdade. Parabéns. No finalzinho da faculdade, né? Mas não foi fácil não, gente. Foi não. Não é fácil. Assim, às vezes às vezes as pessoas vêm assim no Instagram, uma foto e tal, e dizem assim, foi fácil pra ele, mas não foi. A gente tem que abdicar de muita realidade coisa. É que ninguém conhece a nossa trajetória, Não, a nossa história, Conhece, o que nós não. passamos. Conhece, não. Às vezes a pessoa. Às vezes Só as vês o pessoas que tá olham, lá. Tá no trabalho bom. Nem- Olha é. que lindo. Conseguiu porque pessoas ajudaram e tudo. É. E aí não sabe realmente qual foi a nossa luta. As noites sem dormir, né? Isso. As noites em claro, porque você trabalhar, na verdade, você conciliar, né? Igreja, família, trabalho, faculdade, e no último semestre, monografia e 2 fases do exame da ordem dos advogados do Brasil, não é brincadeira. Mas, assim, não foi por mérito meu, foi graças à misericórdia de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pela misericórdia de Deus. Nada foi eu. Sempre foi Deus na minha vida. E é isso, entendeu? Nada de estrelismo, nada de se achar, pezinho no Eu chão. acho que é realmente isso. Você estar em um lugar e olhar para sua trajetória atrás e lembrar de quem realmente já ajudou, né? Uhum. Que a graça e sempre todos os graça, momentos ali, a misericórdia. É não se perder nesse caminho. Nesse percurso, né? E assim, de fato, gente, de fato. E eu sempre costumo dizer, pra encerrar, né? Que os outros dizem assim, a faculdade vai desviar o jovem. Não desvia, gente. Faculdade nenhuma desvia. Não desvia. Você pode estar na pior faculdade, a faculdade mais mundana do mundo, mas se você tem os princípios bíblicos na sua vida, você não é influenciado, você influencia. E é isso que Daniel mostrou para nós. A Babilônia não foi capaz de influenciar Daniel, mas Daniel foi capaz de influenciar a Babilônia. Inclusive o próprio rei, que reconheceu o Deus de Daniel. Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês. Mais alguma pergunta? Eu tô achando bastante bacana. Se quiser, a gente passa a tarde todinha aqui. Não um papagaio. Pois, Josué, a gente já está caminhando para o final, certo? Eu queria que tu falasse um pouco sobre o pastor Josué, que para nós aqui é uma referência, que conhece a história do pastor Josué. Eu conheço também ainda criança, ainda eu lembro quando ele dirigia o barateiro, que nós íamos para os cultos. Oh, que eu nem corri ali no barateiro.
E eu lembro também. Inclusive, ele acompanhou, né, a trajetória do meu pai, desde o dia Foi, que pastor ele aceitou Mardoni. Jesus. Ele pôde testemunhar, né, e sempre foi uma referência para nossa família, para o meu pai, para a gente, nossos filhos, né. Sempre foi uma referência. Eu acredito que para a maioria, né, da igreja aqui em Itapajé, o pastor Josué é uma referência para nós. Meu pai é uma benção. E ainda mais, a gente sabe hoje que o pastor José ainda enfrenta muitos desafios, demais, né? Inclusive hoje era para a gente estar gravando com ele, mas houve um pequeno contratempo. Aí Questões de saúde, foi, né? ele pediu para a gente remarcar. Mas a gente vê que o pastor José é eu tive a honra dentro dos cultos de avivamento, ele orar por mim, receber o batismo do Espírito Santo. Do pai. A gente vê o pastor Josué, acho que ele foi um avivalista nato, né, nessa questão de batismo com o Espírito Santo. Não tinha um culto, ou não tem um culto ainda quando ele está presente, né, que ele não tem esse costume de orar para Jesus batizar. E é tão escasso, né? E justamente, a gente vê justamente essa... A gente vê semanas pentecostais que não tem nenhum batismo com o Espírito Santo. Isso é preocupante, gente. Com O que certeza. é que tá acontecendo? E o pastor, Nenhuma vida vai aceitar. o pastor Josué, ele formou muitos pastores, muitos ministérios. Eu lembro que pai falava quando era diácono, pegava muitos conselhos com o pastor Josué. E hoje é onde meu pai está, né? Está no campo, sendo pastor. E ainda tem essa referência, graças a Deus. Para a gente concluir, eu creio que tu já falou um pouco, né, de como é ser filho de pastor, mas eu queria que tu falasse um pouco, né, desses desafios que o pastor Josué hoje em dia encontra, e tu também como um filho, que enfrenta junto, né? Eu tenho certeza que talvez muito dessa tua área de medicina talvez ajudou bastante também, sim. né? Cuidei muito da minha mãe, do meu e pai. a irmã Marlene também. Demais. Né? Mas eu queria que tu falasse um pouco do pastor Josué e também no final tu deixasse aqui uma palavra aqui para os jovens, que assim, a gente vê, como a gente falou no início, a nossa geração ela tinha um foco. Hoje, a geração de hoje, ela tem um outro, vamos dizer, um outro ambiente de pensamento, né? Antes a gente buscava muito essa questão de ser pregador, de ser usado e tal. Hoje em dia a gente vê que o jovem hoje tem um outro foco, tem um outro objetivo. Já é algo mais secular. né? Mas que isso, de certa forma, não sufoque, né? Porque o Josué é um pregador nato, avivalista que só. O pastor Josué para pregar para ser o Bill Jeffs, né? O Labacé aqui, Labacé. né? Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa questão da família, né? E também deixar um conselho para os nossos jovens para a gente concluir. Pronto. Eu acompanho meu pai desde sempre, né? De fato, boa parte da vida do meu pai, ele foi destinado a cuidar da minha mãe. Por incrível que pareça, depois que a mamãe faleceu, foi que eu percebi que alguns problemas de saúde no pai começaram a se manifestar. Né? Acho que até nisso Deus trabalhou, sabe? E Deus é tão bom. No começo eu até fiquei meio assim e tal, mas Deus foi tão bom que Deus mandou a irmã Elba, né? Ela tem um jeito dela e tal, mas ela cuida tão bem do meu pai. E eu gostaria também de falar aqui no nome dela, da irmã Elba, que eu percebo que se não fosse primeiramente Deus e segundo ela, Rafael, possivelmente meu pai não estaria mais aqui, né? E eu percebo muito essa garra dela. Quando o pai precisou fazer o primeiro cateterismo, foi ela que foi para dentro dos hospitais. Eu tinha que trabalhar, né? Tinha meu filho, tinha também que estava grávida, né? Tinha todo esse contexto. E em nenhum momento ela murmurou, em nenhum momento ela colocou dificuldades. Então ela é baixinha, né? E ela se metia no meio daquele hospital e existem aqueles médicos ignorantes, mas ela não se deixava, né? Isso não se deixava abater e ela metia a cara mesmo, ia pra cima, assim, no modo de falar que ela ia procurar pelo bom atendimento pelo meu pai e tal. E eu pude perceber que isso ali era a mão de Deus, né? A mão de Deus. É importante a gente ver o cuidado de Deus através das pessoas. Das né? pessoas, O amor de manifestar, Deus através das manifestação pessoas, de Deus. manifestação do amor de Deus. E aí eu percebi muito isso, sabe? Então, assim, eu gostaria também aqui de honrar a irmã Elba, porque ela também, inclusive, me ajudou muito nesse percurso da faculdade, do meu casamento. E hoje a irmã Elba, ela faz parte da nossa família. Nós reconhecemos o valor que ela tem dentro da nossa família. E o meu pai, de fato, ele enfrenta a questão
de muitos problemas de saúde. Meu pai, ele chora quando não pode ir para a igreja. Isso é verdade. Né? E, gente, isso é muito assim sensível. Eu percebo muita sensibilidade do pai com o Espírito Santo. Quando o pai não pode ir para a igreja, ele chora. Ele chora, é sério, ele chora porque não pode ir para a igreja. Ele chora porque não pode evangelizar. E toda vez quando o pai estava internado, ele não se calava, ele cantava, ele pregava o evangelho. E toda vez que o pai foi internado, o pai sempre ganhou almas, sempre pregou o evangelho. E essa, chegando à idade avançada, tá sendo muito difícil para ele, né? Ele saber lidar com isso, porque a gente sabe que com os desafios da idade avançada, né? Mas eu acredito ainda que o papai ainda tem muito para fazer aqui em Itapajé. Eu vejo um pai, uma pessoa pacificadora, né? Boa parte do ministério hoje é porque, graças a Deus, Deus colocou do lado do pastor presidente um homem sábio, que não tem o ensino fundamental, nem o ensino médio, mas é um homem direcionado pelo Espírito Santo. Todo pastor precisa de um vice cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se ele não tiver um vice sábio, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai dar problema. E eu via sempre isso. Pessoas mal intencionadas querendo atingir pastor A, pastor B. E eu via o meu pai sempre sendo um pacificador. Trabalhando sempre a questão de que o pastor é um homem ungido por Deus e que ninguém deve tocar. Então, isso eu falo no âmbito geral. Todos esses anos que eu acompanho meu pai, né? Não direcionando para o momento atual, mas todo esse momento. E meu pai nunca foi de reclamar. Nem o meu pai, nem minha mãe. Nunca vi. Faltando alimento, faltando várias necessidades, mas nunca vi meu pai murmurar ou reclamar. E tudo isso, é como eu falo, a minha maior referência é meu pai. Né? Eu tenho referências de pregadores, mas a minha maior referência ministerial é meu pai. Que é o meu pastor Josué. E eu louvo a Deus por ser filho dele, né? Não foi fácil pra mim, assim, tive alguns percalços durante a vida, mas eu glorifico a Deus, por Deus, pela misericórdia dele, eu nunca ter abandonado 100% o caminho de Deus. Amém? Então, e deixar uma mensagem pra eu, que eu sou muito falador, gente. O Wesley tá ali andando lá, né? E assim, eu gostaria de deixar pra juventude que, questão de propósitos, né? Deus tem propósito ainda. Se você sente a vocação, se você sente o Espírito Santo lhe chamar, seja para pregar, seja para evangelizar, por mais simples que seja, se coloque na posição, deixa Deus lhe usar. Óbvio que, como Eclesiastes fala, né? Tudo tem o seu tempo. Mas que o tempo de Deus chegue na sua vida e quando o tempo chegar, seja usado por Deus da maneira que Ele quer. Deixa a incredulidade de lado. Às vezes a nossa incredulidade atrapalha muito o nosso ministério. A falta de crença em Deus, no que Deus pode fazer na nossa vida. Foi o que eu falei ontem na Baixa Grande. Se os nossos olhos de fato se abrir e se a gente contemplar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, através do Espírito Santo, meu irmão, a gente vai abalar Itapajé. A gente vai abalar os quatro cantos do mundo. Né? Porque Pedro nunca mais foi o mesmo Pedro depois que recebeu o Espírito Santo. Nunca foi mais. João nunca mais foi o mesmo. Inclusive, lá em Atos capítulo 3, vai dizer que quando eles estavam subindo na hora nona para o templo, tinha um aleijado de nascença, que todos os dias ele estava lá, o aleijado de nascença pedindo esmola. Mas naquele dia, aquele aleijado, ele pediu esmola não para uma pessoa comum, mas ele pediu esmola para 2 pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eles não tinham condições financeiras. Inclusive, eles dizem, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que eles pegaram ele pela mão direita e levantou. E aí ele não ficou mais na porta do templo. A Bíblia fala que ele entrou para dentro do templo. Então, que nós possamos ter essa mesma virtude, esse mesmo poder, que é o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, a gente pegue muita gente pela mão direita e levante. Que é isso que está precisando. Pessoal, a conversa muito boa, né? Passar a tarde todinha, mas a gente quer agradecer ao Josué, que aceitou o nosso convite, está participando aqui de mais um podcast da UJAT. E a você, que é nosso inscrito fiel, né? Curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário. Tá certo? E a gente quer agradecer a sua participação até aqui. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast.